conclusion. Olá, meninos e meninas do 8º ano, tudo bem com vocês? Eu continuo aqui me cuidando, né? Para que em breve possamos estar novamente em sala de aula. Então, semana passada nós vimos sobre a variação linguística, foi isso? Essa semana nós vamos ver um outro conteúdo muito fácil, tá? Tenho certeza que vocês vão aprender rapidinho. Vamos lá? Nós vamos falar sobre figuras de linguagem. Tá? As figuras de linguagem, certamente, vocês já começaram a aprender nas séries anteriores, com certeza. Tá? E nós vamos continuar. Vocês vão estudar as figuras de linguagem, né? Digo por toda a vida, né? Vocês vão utilizar as figuras de linguagem, tá? E nós começamos a aprender desde já, tá? Mas primeiro, nós vamos saber o que são figuras de linguagem. Nós temos aqui um conceito muito simples sobre figuras de linguagem, tá? Para vocês entenderem. O que são figuras de linguagem? São recursos estilísticos usados para dar maior ênfase à comunicação e torná-la mais expressiva. Ou seja, são palavras que nós utilizamos, recursos estilísticos, ou seja, recursos figurativos, conotativos, que nós utilizamos para enriquecer o texto, né, para torná-lo mais bonito, mais elegante, tá? E esses recursos, né, as figuras de linguagem, são muito utilizados em textos literários, principalmente os poetas, né, utilizam muito em seus poemas, né, para dar aquela beleza, né, do poema. Mas são também utilizados nos discursos orais, né? E quando você quer utilizar uma figura de linguagem como estas, você precisa entender, né, a importância dela, tá? A função dessa figura, certo? E nós vamos aprender duas hoje, ok? Vamos lá, então, para a primeira? Antítese. Aqui nós temos uma figura de linguagem que se chama antítese. A antítese é o uso de termos que têm sentidos opostos, ou seja, sentidos contrários, tá? Então, opostos são de sentidos contrários. Nós temos um exemplo muito claro aqui, ó. Toda guerra finaliza por onde devia ter começado, a paz. Nós temos duas palavrinhas grifadas aqui que são de sentidos opostos: guerra, paz. Então, aqui nós temos uma antítese, tá? Então, a antítese, ela ocorre quando nós utilizamos essas palavrinhas aí de sentidos opostos em um texto, no nosso discurso, ok? Muito fácil, não é isso? Vamos ver um outro exemplo de antítese. Olha só, nós temos aqui: quem sabe, se juntarmos nossas dúvidas, não formamos uma certeza. Então, nós temos aqui duas palavrinhas de sentidos opostos: dúvidas, certeza. Aqui nós temos o quê? Uma antítese. Então, a antítese é essa figura aí muito fácil, né? Que consiste em mostrar palavras de sentidos opostos, tá? Então, nós utilizamos esses recursos, né, para escrever, para interpretar melhor, tá? O sentido que está contendo dentro de um texto, ok? Vamos para a próxima. Personificação, prosopopeia. Personificação ou prosopopeia, tá? Representam figuras de linguagem capazes de atribuir a seres irracionais ou a objetos inanimados ações, qualidades e sentimentos que são próprios dos seres humanos. Esse conceito já está dizendo tudo. Então, o que é essa figura? Ela consiste em atribuir o que é dos seres humanos, o que é próprio dos seres humanos ou comum aos seres humanos, aos seres inanimados,
tá? Vamos lá, vamos para o exemplo que é melhor para a gente comentar mais, ok? Olha só, nós temos aqui um exemplo. Pelo caminho, nos deparamos com uma nevasca cruel. Nevasca cruel. Olha só, cruel é uma característica, né, que foi atribuída à nevasca, ou seja, a nevasca é considerada como portadora de um sentimento, crueldade, tá? Daí aconteceu o quê? Uma personificação ou prosopopeia, tá? Porque foi atribuída um sentimento do ser humano, próprio do ser humano, à nevasca, né? Aqui nós temos um outro exemplo muito simples. As ondas beijavam a areia branca da praia. As ondas praticam a ação de beijar. Beijar é uma ação, né, própria do ser humano, não é isso? Aqui, nesse caso, as ondas beijavam foi uma ação do ser humano atribuída às ondas. Quando eu faço isso, quando eu faço atribuições de sentimentos, de características que são próprias dos seres humanos a seres inanimados, né, ou objetos, eu estou utilizando esta figura de linguagem que se chama personificação ou prosopopeia. Então, isso aqui é muito fácil, tá? Nós temos um outro exemplo aqui, tá? O último exemplo, vamos lá. Aqui nós temos uma tirinha em que tem o Zé Lelé e o Chico Bento. O Zé Lelé, no primeiro quadrinho, ele está se olhando aí no espelho, tá? E o Chico Bento chega e fala para ele: tá se olhando no espelho, Zé Lelé? Eu não. Ele é que tá me olhando, tá? Então, aqui no último quadrinho, quando o Zé Lelé fala assim, ele é que tá me olhando, aconteceu aí o quê? Uma figura de linguagem que se chama personificação ou prosopopeia. Por quê? Quando ele fala que o espelho, né, ele que está me olhando, né, quando ele fala que o espelho olha para ele está utilizando esta figura de linguagem. Foi atribuída, tá, uma ação, né, que é do ser humano olhar ao espelho, que é um objeto. Daí nós temos esta figura de linguagem que se chama personificação ou prosopopeia. Não sei se vocês observaram que aqui também nós temos um conteúdo que nós vimos semana passada, tá? A variação linguística, tá? Quando ele fala assim, tá se olhando no espelho, Zé Lelé? Eu não, ele que tá me olhando. Aí aconteceu o quê? Né? Uma variação social, tá? O meio em que eles vivem. Mas o foco aqui nosso de hoje é esta figura que se chama personificação ou prosopopeia. Então é isso, meninos. Os exercícios estão aí para vocês fazerem. Nós vamos continuar, tá? Atendendo vocês através dos fóruns, tá? WhatsApp. E é isso aí. Fiquem bem, fiquem tranquilos e daqui a pouco estaremos juntos novamente, tá? Tchau. Paz.